suplementação. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E para responder as nossas perguntas estão conosco hoje o nutrólogo e nefrologista Dr. Alexandre Dias Pinto Coelho, o endocrinologista Dr. Hamilton Junqueira Júnior e o nefrologista Dr. Alexandre Carvalho Pinto Coelho. E a gente gosta que você envie sugestões, comentários, mande e-mail para a TV Horizonte. E você pode fazer isso pelo nosso Facebook, mandando mensagem no nosso Facebook, na página do Facebook da TV Horizonte, ou através do nosso e-mail, que é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço, então, mais uma vez, agradeço ao doutor Hamilton, que veio fazer parte aqui da nossa mesa de debates, a presença. E a gente estava no bloco anterior falando sobre as proteínas, e eu finalizei, interrompi o doutor Alexandre, que ele ia fazer uma analogia quando o excesso de proteína, o que poderia gerar no rim, e você ia fazer uma analogia, não é isso, doutor Alexandre? Sim, como o excesso de proteína pode aumentar a taxa de filtração glomerular, fazer o que a gente chama de hiperfiltração, né? Isso é o mecanismo inicial, por exemplo, da nefropatia diabética, né? Então, como não existe ainda estudos acompanhando esses pacientes saudáveis que fazem suplementação de proteína acima do que seria o indicado, a gente pode supor, a gente pode inferir que esse mesmo processo inicial da nefropatia diabética pode estar acontecendo e a gente não sabe ainda quais são os riscos, né, advindos disso daí. E nem o tempo? Nem o tempo. Nem o tempo, né? Porque... Se for seguir a mesma analogia da nefropatia diabética, geralmente são necessários aí cerca de 15 a 20 anos para ter uma nefropatia instalada e já perceptível clinicamente, né? Mas a gente... No caso da proteína, ainda os estudos futuros é que vão nos mostrar isso. Vocês falaram muito a quantidade adequada. O que vocês hoje em dia consideram, doutor Hamilton, uma quantidade adequada de proteína no nosso dia? Ingestão adequada. Sim, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta. Essa questão da suplementação hoje, essa coisa está muito viva no nosso dia a dia, né, Márcia? Você, mais do que nunca, como nutricionista, né, você sabe muito bem isso, da questão do abuso do que está tendo, essa questão dessa proteína, desses suplementos de todos os tipos, né? Na verdade, o que a gente o nome, o suplemento já fala isso, é uma suplementação, é um algo a mais, né? Quer dizer, então se a gente não controlar adequadamente essa quantidade de aporte de proteína desses atletas, desses pseudo-atletas, desses praticantes de atividade física, realmente isso aí nós vamos ter um problema, como o doutor Alexandre está falando. Né? Você perguntou a respeito da quantidade de proteína. A gente aprende desde o primeiro ano de medicina que quando a gente vai fazer uma dieta balanceada, que a maior parte da nossa dieta, né, nós temos aqui um nutrólogo, é carboidrato. Uma parte de gordura e uma parte de proteína. Né? Mas o que a gente está vendo hoje com a suplementação é exatamente a inversão disso. Né? Nós estamos tendo um excesso de proteína no nosso dia a dia, não só na forma de alimento, né? Porque é o mais importante. A gente quando mexe com o atleta em si, muitos acham que o mais importante é o suplemento, não, o mais importante é o alimento. Né? O que o alimento não deu conta, por isso que né? chama-se suplemento, ele vai suplementar alguma coisa. Né? O doutor Alexandre até tinha citado isso, porque originalmente os atletas realmente precisavam suplementar o que a alimentação não dava conta. A suplementação surgiu para atletas de alta performance, né? Pessoas que tinham que comer 4.000 calorias por dia, não conseguiam comer aquilo, suplementavam. Pois então nós vamos acompanhar uma matéria mostrando alguma coisa disso, de pessoas que começam a fazer atividade física, às vezes sem orientação, porque o mercado, na verdade, o mercado brasileiro de suplementos, ele cresce em média 25% ao ano, segundo dados da Abenutri, Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais. O faturamento do mercado global de suplementos ultrapassou os 200 bilhões de dólares em 2014. E atualmente, então, os grandes postos de suplementos têm venda livre na internet, farmácias, lojas especializadas e supermercados. Por isso, é importante que as pessoas tenham orientação adequada na hora de buscar esse auxílio, na hora de usar esses suplementos. Vamos acompanhar. Aos 22 anos, o educador físico Ricardo Ribeiro decidiu se matricular em uma academia de ginástica. O objetivo era o mesmo que motiva muitos homens: ganhar massa muscular. Que eu comecei a treinar,
Aí eu fui, só que eu não tinha muita orientação em relação à alimentação. Eu comia desregrado, eu busquei um nutricionista. Nesse processo, quando eu comecei, foi um pouco mais difícil, porque eu tive que mudar a minha alimentação toda. Eu comia bem ruim mesmo. Aí mudei tudo, aí eu comecei a ver resultados. Hoje eu consigo manter uma dieta melhor do que é, meus treinos são melhores, meus alimentos são pesados, eu peso todas as minhas refeições, eu monto as minhas marmitas por dia. Então, hoje está legal, hoje eu consigo me manter com os resultados que eu buscava. Ricardo logo percebeu que para o resultado aparecer é necessário acompanhamento nutricional. É o que reforça a nutricionista Carmen Zita. Geralmente, assim, o que a gente considera legal é o nutricionista estar prescrevendo a partir do momento que ele sabe antes equilibrar a dieta, né, fazer um cálculo dietético, o cálculo entre carboidratos, proteínas, lipídios, aquela distribuição entre os nutrientes calóricos e ao longo do dia, e aí sim saber se precisa e o que precisa. Segundo Carmen, é aí que o profissional vai avaliar se existe a necessidade de suplementar a dieta. O problema que a gente tem é que a suplementação é vendida livremente. A partir do momento que a pessoa tem na loja, ela tem disponibilidade, né, disposição de comprar ou tem vontade de comprar, ela de fato vai até a loja e compra de acordo com o que ela acha importante para si mesma. Pensando nisso, o atleta Luiz Carlos Silva, que também faz acompanhamento nutricional e físico, decidiu estudar educação física e também pretende formar-se em nutrição esportiva. Ele adverte. Eu também recomendo a nutrição, porque a nutrição é uma coisa que ela complementa o seu dia a dia de esporte, em resumo, musculação. Pô, a galera que está começando a treinar, primeira coisa, busca uma academia que tem um profissional de educação física. Segunda, dieta. É essencial. Ela faz parte de 70% do todo que o cara vai fazer. Tem que fazer dieta, não tem como. Achar que viver de suplemento vai ficar forte é o maior erro que ele vai cometer. Tem que comer, você é o que você come. A nutricionista Carmen Zita concorda e ainda faz mais um alerta. Eu gostaria de alertar as pessoas que, às vezes, mesmo uma prescrição profissional, ela está vindo muito carregada de suplementação e para a pessoa desconfiar, se houver excesso de suplementos e a indicação de uma loja específica ou de uma farmácia de manipulação específica, isso pode haver, talvez, um interesse do profissional em ganho de comissão. Isso é uma coisa para alertar a população, porque às vezes a pessoa não precisa de tanta suplementação assim. Se tiver sendo indicada apenas uma loja, apenas uma farmácia de manipulação, é melhor observar, né, se realmente há necessidade de tanta suplementação. Você levantou uma coisa séria aqui. Só que eu até gostaria de salientar, a Carmen Zita, a nutricionista, ela fez o mestrado dela, a preocupação dela é exatamente com o excesso de suplementação, o mestrado dela foi centrado no excesso de proteína, no excesso de suplementação e excesso de proteína no alimento, com resultados bem parecidos com o que vocês estão dizendo aqui. Eu queria só fazer um comentário. Eu gostaria que todos comentassem. Vamos lá, doutora Hamilton. Carmen Zita já está no mercado há muito tempo aí, né? A gente escuta muito o que ela diz, ela é uma nutricionista de propriedade. Ela foi muito feliz em colocar isso. Então, uma coisa que a gente está vendo muito no consultório, por exemplo, eu trabalho muito com atleta no meu consultório, trabalho muito com essa parte de suplementação, enfim. A que custo essa suplementação, né, que você falou a respeito do rim, né? Agora falou, não, eu estou tomando suplemento, então agora eu estou conseguindo meus resultados, né, o atleta. Mas a que custo isso? Porque não tem nenhum livro de medicina que ensina, não tem nenhum livro de nutrição que ensina esse uso de suplemento. Aquilo é tudo feito autodidata. Ele pega do colega, ele pega da internet, ele escuta falar, ele vai no balconista da loja, a loja fala, isso aqui é bom, isso aqui é o melhor. E a maioria dos suplementos hoje, para vender no mercado, estão extremamente concentrados. E quando a gente fala suplemento, é bom que a gente fale o seguinte, suplemento não é só proteína. A gente tem suplemento que tem, e não é só com indicação também de ganho de massa muscular. A gente tem suplemento que a gente chama de pré-treinos, a gente tem suplemento que a gente chama de repositor, a gente tem suplemento que a gente chama de pós-treino, a gente tem hipercalóricos. E a maioria das pessoas não tem a mínima noção, e a maioria dos profissionais também não tem noção disso. Né? Então, a gente, quando entra numa academia, um praticante entra numa academia, ele tem que saber 3 coisas hoje em dia. Que dia que começa, quanto é que é a inscrição e que suplemento que ele tem que tomar. Como se fosse obrigatório ele tomar algum tipo de suplemento. Isso não é assim.
Nós temos que avaliar isso, né? E não é só a questão renal também que está sendo forçada, não. Existem muitos suplementos que têm uma sobrecarga cardíaca, existem muitos suplementos que ajudam, que acabam bloqueando até a função gonadal. Tem suplementos também que são a base, são hipercalóricos. Certo. Então, pacientes, por exemplo, que têm um risco, uma resistência insulínica, um risco de um diabetes, tomando hipercalóricos, tomando suplementos à base de carboidrato de absorção rápida, de carboidrato de absorção lenta. Então, assim, a gente fica muito assustado hoje em dia, porque a Carmenzita, como disse, ela está brigando por isso, mas, infelizmente, a gente vê muito isso na área de nutrição. Muitas nutricionistas hoje, muitas, não são poucas, elas, não tem nada contra, mas elas estão achando que elas são médicas. Elas estão prescrevendo, elas estão pedindo exame, elas estão, inclusive, prescrevendo até anabolizantes, testosteronas, géis. E ela falou com muita propriedade a questão das farmácias. As farmácias aceitam isso. O volume hoje de uso e abuso de suplementos, de uso e abuso de anabolizantes na manipulação é altíssimo. E a gente tem que comentar o seguinte, não quero me estender muito não, que eu quero ouvir os colegas, o seguinte, mas é uma coisa que puxa muito a língua da gente, é o seguinte, quem controla isso no Brasil? O Ministério da Agricultura. Não é saúde, não é Anvisa. Esses suplementos entram sob o selo do CIF. É Anvisa? Não, de jeito nenhum. Entra como alimento, suplemento. Certo. Então, eles colocam ali o que eles querem. Né? E a farmacomanipulação hoje em dia, como inclusive por culpa até da proibição de vários medicamentos anti-obesidade, há algum tempo atrás, começou a crescer muito a manipulação. Muitos medicamentos desses são usados manipulados para tratamento também da obesidade, que é uma forma também de melhorar esse condicionamento físico, é perder peso. Né? Então, hoje em dia, a gente tem centenas e centenas de nutrientes aí que são vendidos, prescritos por nutricionistas, por biomédicos, por farmacêuticos, por personagens, e as farmácias estão aceitando isso. Então, assim, acabou o ato médico nessa área. A gente fica muito preocupado com isso, porque a questão das funções orgânicas que estão sendo cada vez mais sobrecarregadas nisso. Agora, tem uma legislação nova, inclusive, para alguns tipos de suplementos manipulados em farmácia, principalmente relacionados a fitoterápico, que o nutricionista, para poder prescrever esses manipulados, ele terá que fazer ou uma pós-graduação, um mestrado, ou mesmo uma prova como vocês médicos fazem. Então, isso também existe um controle já em cima disso que parece que vai... A lei existe, o problema é a fiscalização, né, Márcia? A gente sabe que não funciona ela ainda, assim. ela foi... A lei ainda não está em vigor. Né? Eles deram um tempo exatamente para os nutricionistas poderem se habilitar a fazer isso. Mas daqui a pouco a gente continua e vocês vão comentar a reportagem que a gente viu nesse próximo bloco. Mas é porque aí o bloco já finalizou, mas daqui a pouco a gente volta. O intervalo é rápido, não saia daí, voltamos daqui a pouco, então.